né? E como que os princípios de ESG podem contribuir para um futuro mais sustentável e para um futuro onde a governança socioambiental seja realidade, né? Eu penso que apenas através de uma transição econômica. Temos passado por isso, né? A presença do Dr. Carlos Eduardo deixa isso claro aqui. Hoje, nós temos uma gestão de diversos atores muito mais incisiva em relação ao meio ambiente, inclusive com participação da sociedade, né? Então, já estamos vivendo essa transição. Hoje, temos normas ambientais muito mais rigorosas que há 10 ou que há 20 anos atrás. Então, pode parecer pouco, mas quando a gente olha em uma escala de médio prazo, a gente vê como que essa transição já está em curso. E nós só vamos conseguir pensar em um futuro sustentável com essa transição econômica para economia mais verde, seja mineração verde, né, que é o nome que tem sido dado aí para os minerais utilizados em energia renovável, como é o caso do lítio, né, lítio, grafite e alguns outros, seja em outros empreendimentos de forma a operarem com menos impacto ambiental. Então, para isso, a gente precisa de uma decisão da organização de implantar uma governança socioambiental que faça diferença no seu dia a dia, né? A gente não pode mais ter empreendimentos ignorando os alertas ambientais ou ignorando os técnicos ambientais a despeito de decisões econômicas, né? Se vamos adotar estratégia de governança voltada para o atendimento dos princípios de ESG, nós temos que colocar essa governança ambiental acima ou no mesmo nível que as decisões econômicas. Sei que muitos de vocês vão pensar que eu estou sendo utópica. Sim, temos que ser utópicas, porque a própria sustentabilidade é uma utopia. Então, temos que jogar a meta lá para cima para a gente ir caminhando aos poucos. Então, quando a organização, seja por pressão da comunidade, seja por pressão externa, né, principalmente aí do mercado consumidor ou pressão do órgão ambiental, né, adota princípios de governança ambiental mais rigorosos, ela está equilibrando os objetivos econômicos com os objetivos de sustentabilidade. Mas, pessoal, vamos pensar que as organizações deveriam caminhar por conta própria em sentido de uma governança ambiental mais próxima da sustentabilidade, né? Nós sabemos que temos aí mecanismos de regulação extremamente eficientes. O próprio licenciamento ambiental, né, que é uma figura aí trazida no Brasil pela Política Nacional de Meio Ambiente de 81, ela trouxe a obrigatoriedade de todos os empreendimentos balizarem os parâmetros ambientais. Então, hoje no Brasil, um empreendimento impactante não pode ignorar os aspectos ambientais a despeito de lucro econômico. Então, a gente esquece também que essas ferramentas que nós temos, elas já são um avanço muito grande em relação ao caminho para a sustentabilidade. Então, hoje, sim, provavelmente o doutor Carlos iria discordar, né? Provavelmente os advogados aí vão discordar, mas, para mim, do ponto de vista técnico, o licenciamento ainda é a principal ferramenta para garantir que as empresas adotem princípios voltados para a sustentabilidade. Seria muito difícil a gente pensar que uma empresa iria investir recursos
né, para controlar seus impactos ambientais se ela não fosse obrigada a isso, né? O ideal é que a gente não precisasse dessas obrigações, mas sabemos que, infelizmente, ainda estamos bastante longe disso. Então, é fundamental, sim, que tenhamos processos reguladores, tanto de licenciamento quanto de fiscalização, corretos, assertivos, ágeis, né, e que permitam o desenvolvimento econômico sustentável, né? Por quê? Se depender da empresa, e não é uma crítica, tá, pessoal? A economia vive de movimentar recurso financeiro. Então, o pilar ambiental tem que ser trazido por outras fontes. Então, a empresa teria aí, no seu processo de governança ambiental, ela teria o que a gente chama de trade-off. Vocês vão lembrar desse termo aí da economia, vem os traders, né, que trabalham aí em bolsa de valores. Então, hoje nós usamos o termo trade-off ambiental ou trade-off da governança ambiental. O que que é isso? São as opções, são as escolhas diárias que as organizações fazem em relação aos seus conflitos. Quais conflitos são esses? Conflitos relacionados à governança socioambiental. Por exemplo, a gente precisa aumentar a produção porque o mercado chinês está com uma demanda aí enorme. Então, vamos produzir mais. Mas talvez a nossa barragem de rejeitos não suporte o depósito de mais rejeitos. E aí, qual que é a decisão? Temos um conflito, o trade-off é caracterizado por um conflito e, mediante o conflito, a governança socioambiental exige uma decisão para esse conflito. Obviamente que os conflitos na governança ambiental devem ser decididos em prol do meio ambiente, né? É claro, senão não chamaria governança ambiental. Então, se espera que toda vez que tenhamos um trade-off que envolva o meio ambiente, a decisão seja pelo pilar ambiental. Sabemos que nem todas as organizações têm essa consciência, essa cultura e esse comprometimento, mas à medida que vamos avançando com legislação, com fiscalização, com conscientização e com pressão do mercado consumidor, né, a tendência é que cada vez mais o meio ambiente e as comunidades sejam fatores decisórios tão importantes quanto o lucro, tá? Mas, por enquanto, como eu já disse, né, para que a gente garanta que essas tomadas de decisão sejam favoráveis aos aspectos ambientais, precisamos de normas reguladoras. A Aline trouxe muito bem para a gente, né, os avanços aí na mineração. É difícil falar se é suficiente ou não, né, porque é um setor bastante conservador e ficamos muito tempo sem avançar. Então, agora, né, nos últimos anos, temos avançado muito, mas temos muito a avançar ainda. Será que esse setor avançaria dessa forma rumo a empreendimentos mais sustentáveis se não houvessem marcos legais, impositivos e pressão das comunidades? Dificilmente, né? Acredito que vocês vão concordar comigo, mas dificilmente teríamos um avanço. Então, a governança ambiental é um processo de decisão naquela organização a nível gerencial mesmo em relação ao meio ambiente. Ou seja, uma boa gestão de governança ambiental, ela extrapola as obrigações legais.